É lógica de programação como diferencial para desenvolvedores. Só para vocês saberem, a gente antes debate, né, o tema, né, veio várias opções de tema e o professor escolheu esse. Né, agora a gente vai abordar um pouquinho mais sobre o tema. A gente vai fazendo as perguntas aí e daí você responde. Ok, beleza? na medida do possível. Sim. Na verdade, a ideia do tema, quando o Vanderlei me chamou para esse evento, foi pensar no que atualmente motiva alguém a fazer um curso de ciência da computação, de análise e desenvolvimento de sistemas e cursos correlatos, cursos que envolvam TI e alguma aprendizagem, alguma trajetória aí na área de sistemas de informação e áreas correlatas. É muito comum que o programador novato, o aluno que se aproxima, né, dessas iniciativas, pense que vai entrar em contato com tecnologias inovadoras no primeiro momento e que vai ser capaz de mudar o mundo a partir de pequenas práticas, né, muito simples e modulares, talvez um pouco pela tendência que nós temos de facilidade que a própria tecnologia tem oferecido. Então as coisas são muito empacotadas, são muito fáceis, né? Então às vezes juntando 3 ou 4 coisinhas você consegue obter algum resultado. Isso é verdade, várias tecnologias facilitam esse tipo de ação, né? Entretanto, o desenvolvedor é um profissional que além de ter a capacidade de conhecer tecnologias e de ter um uso imediato para elas, né, mobilizando um conhecimento que é comum, né, principalmente as pessoas que vão se formando agora, né? Nós somos de uma época em que as formações eram distintas. Não sei se melhores ou piores, acho que não é o caso de discutir isso nesse momento, mas que tinham outros focos, até porque o momento histórico era outro, a sociedade se configurava de uma maneira diferente. E agora nós estamos num momento diverso daquele. O fato é que o desenvolvedor é um resolvedor de problema. Era naquela época, continua sendo, né? Então ele tem que ter uma habilidade muito específica de desenvolver problemas. E desenvolver problemas pensando de uma forma muito peculiar, que é ligada a uma lógica específica que nós chamamos genericamente de lógica de programação, né? Lógica de programação não é uma lógica que se afasta da lógica cotidiana completamente, mas ela é distinta, né? O cérebro tem formas distintas de trabalhar, formas diferentes de trabalhar, e nós percebemos que muita coisa funciona em paralelo, né? Então, compreender, por exemplo, a lógica paraconsistente, que é típica do funcionamento do cérebro humano, é muito interessante para quem trabalha com inteligência artificial, que é outro campo de interesse. No entanto, o desenvolvedor faz boa parte do seu trabalho utilizando essa lógica mais, digamos assim, ligadas a paradigmas como estruturado, orientado a objeto e outros mais. De maneira geral, para desenvolver assim, ele tem que aprender a resolver problemas pensando na lógica específica. Ele tem que ter um plano, e esse plano, para atacar o problema que ele tem que resolver, passa por uma estratégia. Essa estratégia precisa que ele conheça ferramentas conceituais. Para os meus alunos eu sempre digo o seguinte: conheça o problema, veja os dados que esse problema está te passando, descubra a fonte deles, já estão fornecidos. Uma coisa pegando um problema muito simples, uma coisa é você calcular a média de um aluno que sempre tira 7 e 5. E outra coisa é você calcular a média de alunos que tiram a nota 1 e a nota 2. Isso para falar do problema mais básico do mundo, né? E é interessante porque descobrir a fonte dos dados é um dos passos para que você também saiba como é que você vai fazer o interfaceamento com o eventual usuário. Em outro momento, né, como é que você resolve em termos dos passos necessários para que essa lógica implique em tomar decisões, repetir os procedimentos, sempre lembrando que o ideal de um programa é que ele funcione genericamente em quaisquer instâncias, né? E isso é um desafio, né? A compreensão e o desenvolvimento desses passos e dessa lógica, né? Ela pede dedicação, pede estudo, né? A aproximação dos problemas e o conhecimento deles,
no sentido de ter capacidade também, num certo momento, de se comunicar, que é algo que eu acho que é uma demanda muito importante para os profissionais atuais, para os desenvolvedores atuais, a capacidade de trabalhar colaborativamente, trabalhar em equipe, né? Por isso, cada vez mais nós empregamos metodologias a partir das quais os estudantes conseguem, em algum momento, né, tirar conhecimento dos pares e fornecer conhecimento para os pares, né? Ou seja, quando eu digo estava dizendo, né, de fazer, de usar ferramentas conceituais, eu sempre digo, faça diagramas, né? Faça desenho, faz setinha, né? Passo a passo, e tente pensar se aquela sequência é lógica, no sentido que nós estamos dizendo aqui, suficiente para que no final a solução que você esperava seja encontrada, né? Então, essas ferramentas conceituais às vezes vão dos tradicionais fluxogramas até soluções criativas que podem ser feitas sob demanda, né? Isso vai muito da aproximação do professor com o seu grupo de alunos, da maneira como vão acontecendo as interações. Então, quando a gente fala de lógica de programação, é basicamente resolver problema a partir de uma lógica específica, né, que entenda quais são os dados, quais são os procedimentos, de que forma são feitas as perguntas, de que forma alguns procedimentos repetitivos se estruturam, né, e como é que você pode prover, né, o funcionamento disso tudo de maneira conjunta para resolver realmente o que está sendo pedido e não o que você imagina que seja. Tem uma metáfora, uma brincadeira que a gente sempre faz com os alunos, que é o seguinte: eu desenho um círculo, né, um triângulo e um quadrado. E eu pergunto o que o pessoal acha que é aquilo no mundo do desenvolvimento. Não sei se você já conhece essa, né? Essa aí não. Aí eu digo o seguinte: olha, o círculo é o que o cliente, é o que o usuário queria. O triângulo foi o que o cara que entrevistou, o analista, enfim, o projetista entendeu. E o quadradinho foi o que o programador fez, porque nessas alturas, né? Igual da árvore lá, que os pneus batem do tronco. Isso, aquela do balanço, né? Isso. Como é que você projeta um balanço. Nossa, e tudo, né? Isso é verdade.